Oi, meus queridos, meus amados, bom dia, a paz do Senhor a todos, glória a Deus, por estarmos aqui mais uma vez, semeando a palavra, divulgando, aprendendo, isso é muito importante, muito obrigado a todos vocês, e toda a honra, toda a glória sempre seja dada a Deus, nosso Pai eterno, em nome de Jesus. E hoje, queridos, começando com a pregação de Billy Graham, vamos ver o que ele nos ensina hoje. Pregação de Billy Graham, hoje, 22 de janeiro, domingo. É a seguinte: Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, Atos 5:19. As obras demoníacas e a adoração a Satanás têm crescido em todas as partes do mundo. O diabo tem trabalhado agora mais do que em qualquer outra época. A Bíblia diz que as obras de Satanás têm aumentado porque ele sabe que seu tempo está acabando. Mas o povo de Deus é protegido dos ataques do diabo pelos espíritos ministradores do Senhor, os seres santos que pertencem à ordem angelical. Os cristãos jamais devem deixar de perceber que anjos gloriosos trabalham a seu favor. São eles que ofuscam os poderes demoníacos neste mundo, assim como faz o sol com a luz de uma vela. Se você é um crente, saiba que anjos poderosos o acompanharão em suas experiências da vida. Veja o evento dramático que aconteceu com Daniel e que comprova a presença afetuosa dos santos, como ele mesmo chama. Daniel 4:17. Na verdade, quando olhamos pelos olhos da fé, temos muitas evidências do poder e da glória de Deus, pois isso nos é revelado de modo sobrenatural. Deus continua no controle. Ou, queridos, mais uma vez, Billy Graham nos dando uma aula, nos ensinando, nos mostrando como sermos verdadeiros cristãos, como nos comportarmos como verdadeiros cristãos, e hoje, chamando a atenção para que Deus ainda está no controle, Deus estará no controle sempre, e Deus manda os seus anjos protegerem a todos nós, um a um. Então temos anjos que estão conosco e que nos acompanham, que nos protegem das investidas do inimigo, nos protegem de qualquer perigo, de qualquer situação. Por quê? Porque Deus nos ama e Ele está no controle e tem propósitos para mim e propósitos para você. Então é isso, queridos. E hoje, para a nossa reflexão, livro de 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 13. Ele diz o seguinte: a vida que Deus dá não é pequena, vocês é que a vivem de modo pequeno. Digo isso com franqueza e com grande afeição. Abram a vida, comecem a vivê-la plenamente. Amém. Bom, queridos, aqui é Paulo, ensinando ao povo de Coríntios, e aqui é a segunda carta que ele escreve e aos Coríntios, e aqui ele dizendo, sobre o tipo de vida que eles levavam e o tipo de vida que muita gente ainda leva hoje em dia, uma vida presa à mesquinhez, à avareza, a aflições, a medos, a ansiedades, ou seja, ainda não acreditam que Deus está no controle e que Deus quer que tenhamos uma vida plena, uma vida serena, que sejamos felizes, que a gente tenha uma vida que realmente vale a pena ser vivida. Então, eu não digo aqui com relação a bens materiais, apesar que são consequências, de uma vida bem vivida, de um emprego, de uma formação profissional, mas isso muitas vezes, isso é mérito das escolhas e mérito do proceder daquela pessoa. Então, é uma pessoa que se dedica, que estuda, que sempre estudou, que trabalha, que procura sempre conhecer mais e se aprimorar mais na sua profissão, é claro que vai colher frutos, E
claro que sempre com Deus no controle, com Deus supervisionando tudo. Mas o que eu me refiro mais aqui, e que eu entendo que Paulo quis dizer aqui, né, é realmente falando mais, é claro, da vida espiritual, né, que traz, né, o crescimento espiritual, o chegar mais próximo de Deus, é claro que traz bênçãos para nossas vidas, né? E essas bênçãos, né, é claro que daí também facilitam e são bênçãos também materiais, por que não? Né? Não há nada errado em termos uma condição financeira melhor, em termos um carro melhor, em termos um emprego melhor, não há nada errado nisso, em podermos usar roupas melhores, não há nada errado nisso, embora muitas pessoas, né, usem as coisas materiais como uma barreira entre nós e Deus, não é, desde que a pessoa reconheça que conseguiu aquelas coisas com a ajuda de Deus, que Deus está no controle, que foi graças a Deus que ele conseguiu. Então, há maneiras e há maneiras. Então, a gratidão daí é sempre a porta de entrada para bênçãos em nossas vidas, né? Inclusive bênçãos materiais. Agora, Paulo, quando se refere aqui, ele está se referindo a uma vida, como eu disse no início, uma vida sem medo, uma vida sem ansiedade, uma vida sem preocupação com o dia de amanhã. Por quê? Porque Deus está no controle. Então, a pessoa que olha a vida com os olhos da fé, então sabe que Deus está no controle, sabe que Deus vai prover. Então, é fácil se a gente parar para pensar, né? E como estava a sua vida há anos atrás, né? O que você passou quando você era uma criança, quando você era um adolescente, a situação que os seus pais viviam é a mesma que eles vivem hoje, né? Você conquistou coisas que eram sonhadas, né, por você quando você não tinha condição, quando você não tinha nem idade para tê-las, por exemplo, ter uma casa, ter um carro, ter um emprego, morar num lugar melhor, né? Mesmo que hoje você não tenha conseguido, por exemplo, a sua casa própria, mas compare onde você morava, compare como você era, compare as coisas que você tinha, veja quanta coisa mudou, veja quantas bênçãos Deus já pôs na sua vida, quantas bênçãos Deus já derramou para você, na sua vida, na sua família. Pense nisso, faça esse retrospecto e reconheça que Deus está no controle, que a sua vida mudou, que você estudou, que você mudou de emprego, que você casou, hoje você é filho, é pai, hoje você é avô, né? E hoje você é marido, hoje você é esposa. Veja quantas coisas mudaram, quantos presentes Deus lhe deu, né? Então, sejamos gratos por tudo. Então, isso daí ele fala aqui, né? Que a vida que Deus nos dá não é pequena, né? Nós é que a vivemos de modo pequeno. Quando ele diz isso, ele está se referindo a isso. Viver de modo pequeno, viver com medo, é viver sem arriscar, é viver sem confiar, é viver com aquela coisa, o meu dinheiro não vai dar, eu vou ficar com esse carro mesmo, não vou arriscar trocar, não. Daí às vezes a pessoa recebe o dinheiro por qualquer motivo, por exemplo, perdeu o emprego, mas daí recebeu um bom dinheiro por isso, de indenização, daí a pessoa tem chance de mudar de vida, de montar, por exemplo, um negócio próprio, mas a pessoa fica, não vou fazer, não, imagina, e se não der certo? Daí eu vou perder meu dinheiro. Arrisque, né? Arrisque conscientemente, converse com Deus, deixe Deus te orientar, entregue sua vida na mão de Deus e tenha uma vida grande, tenha uma vida com um leque de possibilidades à frente, né? Que tenha uma vida que realmente agrade a Deus, tenha uma vida grande, não uma vida pequena, né? Como ele diz aqui, depois ele termina, digo isso com franqueza e com grande afeição,
né? Por quê? Porque ele quer o bem das pessoas. Paulo, né, dizendo aqui que ele estava dizendo porque ele sabia o que estava falando e porque ele queria o bem, ele quer o bem das pessoas. Abram a vida, comecem a vivê-la plenamente, ou seja, abra sua vida, abra o leque de oportunidades que Deus está lhe dando. Confie, abra sua vida, tá bom, queridos? Então hoje, domingo, reflita um pouco sobre isso, se a maneira que você está levando a sua vida é uma maneira pequena ou é uma maneira grande. Você abriu a sua vida, você confia, né, no poder de Deus sobre a sua vida, você confia que Deus é o seu Pai, que Deus está cuidando de você e que Ele quer o melhor para você. Pense nisso, tá bom? Arrisque mais, arriscar, como eu disse, arriscar com consciência, arriscar sabendo o que você está fazendo, né? Arriscar com Deus no controle, deixe Deus te orientar. Se não for o melhor, Deus vai, de alguma maneira, Ele vai te mostrar, Ele vai te dizer, não é dessa maneira, não é por aí. Daí sim, repense, pense uma outra coisa, mas viva uma vida com grandes possibilidades. Dê chance de Deus te cobrir de bênçãos, tá bom, queridos? Por hoje é isso. Tenha um ótimo domingo. Deus abençoe a sua vida, a sua família, as suas escolhas, as suas decisões e que Deus derrame bênçãos imensas na vida de todos nós, em nome de Jesus. Tá bom, queridos? E você fica aqui à vontade, querido, deixe o seu recado, deixe a sua pergunta, a sua sugestão, deixe o seu like, por gentileza. Se inscreva no canal, caso você não tenha se inscrito ainda, tá bom? E amanhã, se Deus permitir, estarei de novo com vocês aqui, divulgando, semeando, aprendendo juntos, e eu conto com a sua presença aqui, que abrilhanta demais esse nosso encontro matinal, tenha certeza disso, tá bom, queridos? E agora a nossa oração para hoje é a seguinte, oração do dia. Sempre que for tentado por Satanás, eu me lembrarei de que os teus anjos estão ao meu redor, Senhor. Amém. Então é isso, pegando esse gancho aqui, que de Billy Graham disse hoje, né? Confie, acredite, olhe pelos olhos da fé. Os anjos do Senhor estão aqui protegendo você, protegendo a mim, e eles querem, né, com a ordem de Deus, que nós sejamos pessoas prósperas, pessoas felizes, tá? Então, arrisque conscientemente e abra sua vida. Confie que Deus está no controle. Tá bom, queridos? Me desculpa, já vai dar quase 13 minutos, me animei hoje aqui. Aliás, animado eu estou todos os dias, mas eu fico controlando o tempo, mas uma hora eu olhei e vi que não ia dar para ser 10 minutos, daí eu acabei relaxando. Daí passou, tá dando já 13 minutos e 15 já. Mas então tá bom, queridos, muito obrigado. Eu, por mim, ficaria falando aqui 1h30, todo dia. Como diz minha esposa, tem hora que eu me empolgo e daí às vezes ela pede para eu fazer alguma oração aqui em casa, daí ela brinca, ela fala, mas é só uma oração, tá? Não é uma pregação. Fala, não, tá bom, pode ser que eu vou me conter, mas é difícil, eu gosto de falar, eu gosto de aprender, eu gosto de divulgar, eu gosto de semear, então quando eu tenho a chance de falar, eu falo bastante mesmo, tá bom? Ainda, principalmente as coisas de Deus, que outras coisas eu sou bem calado, mas quando se trata de assuntos de Deus, daí eu me empolgo, eu me animo, quando eu vejo eu já falei bastante, e isso me faz muito feliz, eu espero que faça vocês também, é claro. Então tá bom, queridos, muito obrigado, fiquem com Deus, ótimo domingo a todos e não esqueçam, Deus está no controle, estava, está e estará, e levemos uma vida que agrade ao nosso Pai Celestial em nome de Jesus. Tchau, meus queridos, Deus abençoe, bom domingo, viu? Com Deus no controle. Tchau, tchau.